OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho o grande prazer, a grande honra de conversar com o meu querido professor Antônio Delfim Neto, professor emérito da USP, além de ter sido ministro da Fazenda, ministro da Agricultura em governos anteriores. Professor Delfim, é um prazer, uma honra tê-lo mais uma vez conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Meu caro presidente, a honra é minha, é uma grande alegria poder conversar com você, é uma grande alegria poder conversar através desse programa com os nossos economistas, os nossos companheiros de trabalho. Professor Delfim, estamos ainda na pandemia do Covid-19. Esse danado aí ainda está conosco. O número de mortes está diminuindo, mas de maneira muito lenta. E o número de empresas e de postos de trabalho perdidos tem aumentado consideravelmente. O governo agiu corretamente, o governo agiu na hora certa, a nosso ver, com o auxílio emergência, e isso acabou dando um gás para a retomada nesses últimos meses, principalmente desde junho, julho e agosto, e também setembro e outubro. Mas ainda estamos longe de alcançar o que tínhamos antes da pandemia. É verdade que tínhamos índices anteriores fragilizados, mas estávamos indo na direção correta da diminuição da dívida, da relação dívida-PIB antes da pandemia. Mestre, estamos ainda na pandemia e estamos observando que, em função dos auxílios que foram necessários e que o governo nos deu, a relação dívida-PIB subiu de uma maneira bastante elevada, e isto, se não for colocado uma restrição nos próximos momentos do tempo, quanto ao seu crescimento, poderá colocar em risco o crescimento dos próximos anos. Fala-se em reformas tributária, administrativa, enfim, colocado este pano de fundo, como o querido professor está vendo o futuro, os próximos passos que o governo deve dar para que a economia brasileira venha a sair dessa terrível pandemia e torne a trilhar o crescimento econômico? Meu caro Manolo, talvez seja interessante a gente dizer aos nossos economistas que este foi um evento, a pandemia caiu como um raio sobre a sociedade. E eu acho que as primeiras pessoas que realmente tiveram a consciência dos efeitos desse fato foram os economistas. Se você observar, aconteceu um fato extremamente raro e que poderia servir como exemplo ou como demonstração da importância da macroeconomia. O que é que produziu a pandemia? A pandemia produziu, em primeiro lugar, um enorme temor instantâneo, ou seja, as pessoas não iam trabalhar do medo de morrer, de forma que a oferta global caiu dramaticamente. E, simultaneamente com a queda da oferta, a demanda global também caiu simultaneamente, porque as pessoas passaram a ter um comportamento que restringiu o consumo porque não sabiam o que vinha na frente. Então, aconteceu um fenômeno que seria de exercício de livro de macroeconomia. Uma queda simultânea da oferta global e da demanda global. E os economistas sabem que isso produz dois efeitos. Primeiro, produz uma grande queda no PIB, produz, na verdade, um processo recessivo
profundo, acompanhado de um efeito de redução de todas as pressões inflacionárias, acompanhado, na verdade, de efeitos deflacionários. E é bom que os economistas observem que a teoria serve para isso. Foi exatamente isso que nós vimos. Tanto é verdade que no início, dizemos março, abril, quando a coisa estava realmente complicada, nós estimávamos que íamos ter uma queda de PIB de 9%, 10%. Verdade. Quando o governo compreendeu, e nisso eu acho que ele acertou, ele fez a PAC de guerra, em que ele disse, para combater a pandemia não há restrição fiscal, e que terminou agora, vai terminar, com um déficit primário de uns 16%, 17% do PIB, ele produziu uma redistribuição de renda muito profunda. E essa redistribuição de renda foi fundamental para a sobrevivência de uma boa parte da sociedade brasileira. Exatamente aquela parte que era invisível. São aqueles 35, 40 milhões de brasileiros que trabalhavam por conta própria. Quando eu digo trabalhavam por conta própria, são pessoas simples que aprenderam a viver à margem do governo. Estavam à margem do sistema. Trabalhavam só com moeda. Nunca entraram num banco. Então, é uma senhora que levanta às 3 da manhã para fazer um bolo e que depois vai para a esquina da Avenida Rebouças e com um bule de café e leite vender um pedaço de bolo e uma xícara de café para o trabalhador que está indo ele mesmo também ganhar a sua vida vendendo pipoca. Eram pessoas que estavam à margem desse. Nós descobrimos coisas fundamentais. E o governo teve muito sucesso, na minha opinião. A política fiscal foi muito boa e a política monetária, as pessoas têm chamado pouca atenção, e começou no governo Temer, com o Ilan Othman, que foi uma mudança radical na política monetária. Ela acabou sendo também muito eficiente. Ela produziu no final, ela financiou toda a economia, desde a origem até o fim. O exemplo mais evidente é o Pronamp, que é uma obra interessantíssima. Agora, essas coisas continuaram no governo Bolsonaro. O Roberto Campos Neto, que hoje é o novo presidente do Banco Central, continuou com a mesma política do Ilan, que também são dois grandes economistas, e eles é que produziram esse fato interessante, que o Brasil tem hoje uma taxa de juro real parecida com 1%. É verdade que isso produziu um enorme aumento da dívida interna, da relação dívida-PIB. Hoje, praticamente, a dívida é equivalente ao PIB. Mas é verdade também que, por conta desse trabalho desses economistas, com um pequeno crescimento, você pode inverter a relação dívida-PIB. Como a relação é o quociente da dívida pelo PIB, basta fazer o PIB crescer um pouco mais de 1% para que a relação se inverta e comece a declinar. E é o que está acontecendo. Nós estamos terminando 2020 com um sucesso óbvio. Provavelmente registraremos em 2020 uma queda de 5%, um pouco mais, um pouco menos, mas muito próximo assim. Ou seja, talvez, eu diria, isso aqui é uma opinião, e nós não temos os números, mas eu diria que o efeito dessa ação produzida pelos economistas na política fiscal e na política monetária tenha
permitido que o Brasil deixasse de crescer 9% para crescer 4,5% negativos. Ou seja, na verdade, a obra dessas pessoas deu 4,5% de crescimento para o PIB. Por quê? Ele caiu muito menos do que cairia e do que se esperava que ele caísse. Este, na minha opinião, foi um resultado muito importante de 2020. E agora eu acho que temos de nos preparar para o que vai acontecer em 2021. Há uma consciência clara de que precisamos de reforma. O Brasil não tem condições de continuar como está. O Brasil tem hoje um PIB de 7,3 trilhões de reais. E se você calcula o gasto do Estado, a União, Estados e municípios, eles são em torno de 3,5%, 3,5 bilhões. Ou seja, é uma coisa realmente espantosa. Quase metade de todo o PIB transita pelo governo. E os efeitos, a prestação de serviços do governo é extremamente ineficiente. De forma que não é à toa, não, que há um desequilíbrio importante. E esse desequilíbrio se revela num baixo crescimento. Bem, vamos pedir um segundinho para o nosso querido economista e telespectador e já retornamos. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectadora, prezado telespectador, é um prazer continuar com vocês na Ordem dos Economistas do Brasil, através deste programa. E estou conversando com meu querido professor, o professor emérito da USP, Dr. Antônio Delfim Neto. Professor Delfim, de fato, há um grave desequilíbrio nas contas do governo nesse momento, até nós estávamos conversando necessário, mas para o futuro, esse aumento do gasto e esse aumento da relação dívida-PIB pode comprometer o crescimento econômico dos próximos momentos do tempo. Aí há várias cartas na mesa, digamos assim. Alguns colocam a questão da reforma trabalhista como sendo a principal reforma das reformas. O senhor, em programas de rádio que eu tenho ouvido na Rádio Bandeirantes, tem colocado a questão da reforma administrativa. Eu gostaria que o mestre falasse um pouco sobre a prioridade dessas reformas e de que maneira elas teriam o dom, né, de levar a economia brasileira para melhores e maiores taxas de crescimento e melhor distribuição de renda. Você tem toda a razão. Na verdade, o grande drama dos últimos 10 anos, digamos, entre 2000 e 2020, foi um baixíssimo crescimento. O crescimento do PIB foi de 0,7%, ou seja, ele, na verdade, o crescimento per capita foi praticamente zero, porque a população cresce mais ou menos isso.
Então, você pode dizer o seguinte: o PIB cresceu 0,7% ao ano e, portanto, 7% em 10 anos. Mas a população também cresceu 7%, de forma que o crescimento per capita foi nulo. Mas o mais interessante é que as despesas do governo cresceram 2% ao ano nos 10 anos. Isso dá 22%. Então, quando você divide o crescimento da receita pelo crescimento crescimento da despesa pelo crescimento da população, você vai ver que o aumento real das despesas foi em torno de 14%. E os serviços prestados continuam sendo absolutamente insuficientes. É claro que o Brasil precisa de reformas, porque quem governa o Brasil hoje, meu caro presidente, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro controla, na verdade, 6% do orçamento. E os outros 94%? Os outros 94% são controlados ainda por aquelas pessoas que fizeram a Constituição de 86. Eu estava lá. Eu posso dizer para você que eu tenho mais importância nas despesas do que o Bolsonaro, porque eu ajudei a fixar aquelas tolices imensas na Constituição, fixando os gastos. Quer dizer, nós nos sentíamos, naquele momento, dotados de uma onisciência e de uma onipotência para determinar como o Brasil iria ser administrado até o fim do tempo. E terminamos onde terminamos hoje, numa situação em que exige realmente uma profunda curetagem na Constituinte. Há discussão se é a reforma tributária, se é a reforma administrativa e outras reformas, mas eu acredito que o mais importante é compreender o seguinte: é seguro que a reforma tributária é muito importante, mas eu lamento dizer que, a despeito do esforço de muitos dos nossos companheiros, do API e de outras pessoas que o acompanham, e do Reiser, no Senado, a reforma ainda não está pronta. A reforma precisa de um estudo mais profundo. Eu hoje digo o seguinte: enquanto a gente não responder à crítica percussiente, importantíssima, feita pelo grande economista José Roberto Afonso, nós não podemos falar em reforma tributária. Os nossos companheiros, nossos economistas, deveriam se informar, deveriam procurar esse trabalho seminal do José Afonso para mostrar o seguinte: como é ainda insegura a proposta de reforma tributária. Hoje eu não tenho a menor dúvida, a reforma fundamental é a da administração, a reforma administrativa, por muitos motivos. Não apenas porque ela vai consagrar o teto, que já foi fixado no governo Temer, como ela vai consagrar os gatilhos que permitirão você controlar as despesas administrativas, de pessoal, que crescem continuadamente, para abrir espaço para um investimento público. Nós não podemos esquecer que, quando o Brasil cresceu 7,5% ao ano, durante quase 30 anos, a carga tributária era 25%. É verdade. Mas o investimento público, 24%, mas o investimento público era 5%. Ou seja, o Estado retirava 24% da sociedade
e devolvia 5% como investimento na infraestrutura, que é o fator fundamental para o aumento da produtividade. Hoje, o Estado retira da coletividade 34% e não chega a devolver 2% como investimento público. Manolo, nos últimos 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, nós estamos consumindo a infraestrutura, nós estamos investindo na infraestrutura menos do que a sua depreciação. Ou seja, é isso que mostra, que prova que é a causa da estagnação a que nós nos referimos um minuto atrás. De forma que o grande problema, na verdade, é nós, e hoje eu acho que temos uma outra coisa importante, temos um economista na presidência da Câmara Federal, que é o grande Rodrigo. Rodrigo é um homem que pensa como nós e tem uma concepção muito adequada das relações entre o Estado e o setor privado, e é preciso que os economistas entendam isso. Não há nenhuma contradição entre um Estado forte, capaz de administrar os recursos da economia, e uma boa administração econômica. Pelo contrário, você precisa de um Estado forte para garantir a propriedade privada, que é que permite que haja investimento também privado. De forma que eu acho que nós estamos num momento em que deveríamos todos somar forças. Claro que cada um tem a sua ideia, creio que todos os economistas, ao lerem a proposta da reforma administrativa, vão ver que alguns acham que poderia ser um pouco melhor, outros acham que há defeitos, mas é para isso que ela vai para o Congresso, para ser negociada. Ela vai para o Congresso para ser aperfeiçoada. Mas o que ela tem de grande importância? Ela tem de grande importância a recuperação de uma consideração importante, que é os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, são independentes, mas harmônicos. Isso significa o quê? Que a caixa é única, que eles têm que se acomodar, todos eles, dentro desse processo. E o que é que está nos atrapalhando? É que, como os três poderes ficam disputando poder, um fica empurrando o outro para o lado, você tem um processo desastroso, que é a judicialização de toda a atividade econômica, acompanhada por uma coisa ainda mais maléfica, que é a politização da justiça. Ou seja, o Brasil está precisando de uma reforma como a administrativa que inclua os três poderes. Porque hoje cada poder se acha independente. Eles são independentes, mas eles têm que se coordenarem, porque eles precisam caber dentro do orçamento. É verdade. Quando um poder imagina que pode esquecer esse fato, ele não está ajudando nem a si mesmo, porque isso é uma coisa insustentável e no longo prazo não vai resistir. E não adianta me dizer, não, mas nós temos valores importantes, que é o direito adquirido. Eu diria, na maior parte, são direitos mal adquiridos por instantes de maiorias relativas que não têm a consciência do conjunto. Portanto, na minha opinião, eu acredito que nós devíamos somar forças para dar ao legislativo toda a força possível para que aprove a reforma administrativa ainda este ano. Eu acho que, mesmo que se tenha que prorrogar o período legislativo
por mais um mês ou um mês e meio, e aprovar também o orçamento que vem, que é a obrigação, antes de encerrar o ano, é preciso que a gente aprove a reforma administrativa. É ela que vai dar ao Estado as condições de controlar os 3 poderes, de colocar cada um na sua caixinha, de permitir realmente que a gente estabeleça segurança jurídica, de impedir que cada um deles, quando tem qualquer contrariedade, vá ao Supremo Tribunal Federal para judicializar tudo. E nós temos que esperar que o Supremo entenda que só é Supremo no pleno. Quando o Supremo decide discricionariamente, ele não está aumentando a segurança jurídica, ele está diminuindo a segurança jurídica. Isso é um fator de atraso para o crescimento econômico harmônico e do qual o Brasil precisa. Bem, excelente, querido professor. Vamos marcar um outro dia para dar continuidade à nossa conversa, que é muito agradável. Tenho certeza que o nosso querido economista, nossa querida telespectadora, nosso querido telespectador gostaram, adoraram muito da nossa conversa. E tenho muito a agradecer ao querido mestre, que é o nosso presidente do Conselho Superior, aqui da Ordem dos Economistas do Brasil, além de professor emérito da USP e de outras honrarias que angariou ao longo dessas últimas décadas. É um prazer enorme sempre conversar contigo, meu querido professor Delfim, Antônio Delfim Neto. Prazer foi meu, presidente. Bem, estou esperando outro convite. Então será renovado. Muito obrigado, mestre, e obrigado a você, meu caro economista, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.